Olá! Nossos pensamentos emitem frequências que nem sempre são as que desejamos. Estar em vigilância nos permite ajustar ao que queremos sintonizar. O Espiritismo nos ajuda a perceber os pensamentos maléficos e nos ensina como manter uma sintonia elevada. Está no ar mais uma edição do programa Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe as novidades desta edição. Os sonhos, carregados de significados e misticismos, sempre foram muito estudados, como forma de compreender os conteúdos evocados. Existem muitas interpretações a respeito dos objetos e situações que os sonhos abrangem. Mas qual será a visão espírita desse assunto? Na entrevista de hoje, com Daniel Dallagnol, uma questão será levantada. Sonhos, como interpretá-los? Não perca! A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o quadro O Espiritismo Esclarece e, fechando o nosso encontro, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Agora, a crônica da semana. Os ideais de fraternidade e compaixão pouco a pouco se alastram. Surge a ideia de que o homem não pode ser feliz sozinho. Entende-se que a desgraça alheia, de algum modo, toca a vida dos que dela não participam diretamente. Entretanto, há quem duvide da utilidade e mesmo da possibilidade prática do comportamento fraterno. Uma das alegações é que quem se consagra ao socorro dos outros tem dificuldade em cuidar dos próprios interesses. Mas, a esse respeito, há uma elucidativa história. Conta-se que em zona montanhosa caminhavam dois velhos amigos. Iam ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado. De repente, foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada, ao sabor da ventania de inverno. Um deles logo exclamou, irritadiço: "Não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos em frente." O outro, porém, mais piedoso, considerou: "Amigo, salvemos o pequenino. É nosso irmão em humanidade." "Não posso", disse o companheiro endurecido. Esse desconhecido seria um peso insuportável, além do frio e da tempestade. Dito isso, avançou rumo à aldeia próxima, em largas passadas. O viajante de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido. Com cuidado, aconchegou-o ao próprio peito e marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu metódica pela noite adentro, mas ele, sobraçando o valioso fardo, depois de muito tempo atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou lá o colega que o precedera. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida. Seguindo às pressas e a sós, com a ideia egoísta de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta. Tombou encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento. Enquanto isso, o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto ao coração, superou a frialdade da noite. O viajante bondoso descobrira a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando ao menino abandonado, ajudara a si mesmo. Ao avançar com mais sacrifício para ser útil a alguém, conseguira triunfar dos percalços da senda. Com isso, ambos alcançaram a bênção da salvação recíproca. Um homem sozinho é sempre o adorno vivo e inútil da solidão. Já quem estende a mão socorredora ao semelhante, descobre em si recursos inusitados e bênçãos surpreendentes. A entrevista de hoje abordará o tema Sonhos e suas interpretações. Não deixe de assistir! Olá,
Que bom que você está conosco. Daniel, que bom que você está conosco também. Prazer, Márcio. Sempre uma alegria conversar com você. Da mesma forma. Para você que não sabe, o Daniel Dallagnol está vinculado ao Centro Espírita Filhos da Verdade, que fica na cidade de Curitiba, no bairro Juvevê. Companheiro já de longa data, atuante, já fez outros programas de televisão. Uma coisa. Programa de rádio também, alguma coisa. Sem propaganda, né? Muito bem, Daniel. Pautamos aqui um tema Sim. que tem sido objeto assim, de bastante estudo, especulação, mas assim, solução definitiva para o tema é difícil de encontrar mesmo. Será que o Espiritismo tem alguma coisa para nos trazer em torno desse tema sonhos? Daniel, o que são os sonhos? Eu creio que sim, Márcio. Esse é um assunto que a doutrina espírita, notadamente através do livro angular, o Livro dos Espíritos, trabalha muito bem esse assunto. E quando o codificador Allan Kardec indagará os espíritos acerca dos sonhos, eles responderão que é o produto da emancipação relativa do espírito do seu corpo físico, enquanto este está num processo de descanso, digamos assim. Então, representam os sonhos, né, esse produto que nós podemos simplificar como sendo as emanações vividas pelo próprio espírito durante o processo de relativa liberdade que ele ganha durante o estado de sono do corpo físico. Por que você fala relativa liberdade, Daniel? Porque se for completa, né, essa separação, nós estamos falando da morte. Então, o espírito, quando ele se liberta relativamente durante o sono, é como se fosse, didaticamente falando, o afrouxamento dos laços que prendem o espírito à matéria, né? Se afrouxam os laços, o que permite ao espírito uma relativa liberdade. Na morte, esses laços são rompidos e não é mais possível o espírito atar-se ao corpo físico. Nem ao dele, nem ao outro corpo qualquer. Perfeitamente. Esse é um princípio doutrinário consagrado. Agora, Daniel, você fala de emancipação relativa. É sempre assim? O sonho é sempre uma emancipação? O espírito sempre deixa o seu corpo para uma experiência fora dele? É sempre? Perfeitamente. Sempre há, de alguma forma, em algum nível, a exteriorização ou a saída do corpo físico do espírito. Esses níveis, esses graus, né, de saída do corpo é que vão dar uma certa lucidez, né, ou uma dificuldade na própria interpretação dos sonhos por parte do espírito, daí já no estado de vigília, desperto. Entendi. Daniel, e esses sonhos podem revelar verdades ou não? Estamos falando de certas situações muito particulares, né? Há, sem dúvida nenhuma, aqueles chamados sonhos proféticos, né? E pode haver, de forma até ordinária, em algumas pessoas, não sendo muito comum isso, a possibilidade de, na condição de espírito relativamente liberto, acessar informações e guardá-las para que no estado de vigília, quando acordado, haja uma certa lembrança capaz de fazer com que a criatura entenda aquilo que ela viveu, né, as experiências que ela viveu, e, naturalmente, se estiver reservada para ela saber de alguma situação do seu passado ou do seu futuro, preservar essa informação de modo que ela possa aproveitar. Vamos encontrar mais comumente falando, essa questão dos sonhos nos chamados profetas, o que não é muito comum, né, nos nossos tempos, porque, a rigor, todos nós sonhamos. Você fala desses sonhos reveladores, né? Perfeitamente, perfeitamente. Em relação ao futuro, notadamente. Né? Daniel, como entender os sonhos? Qual é a sua utilidade, Daniel?
Nem sempre isso é fácil, né? Porque, convenhamos, não há uma forma de interpretação. Tal situação significa isso ou significa aquilo. Cada pessoa ela tem uma capacidade de reter a informação. Mas é importante que nós digamos, Márcio, que aquilo que efetivamente é substancialmente importante que ocorra durante o sonho, necessariamente, se a criatura não se lembrar do enredo todo, daquilo que ela viveu, ela guardará intuitivamente, né, para que no instante que ela necessite, ela resgate psiquicamente essa informação e aplique de acordo com o que lhe seja necessário. Porque nem sempre as pessoas têm uma capacidade de reter a informação do jeito que ela precisa. Mas, como é uma vivência do espírito, ele tem essa capacidade de reter e guardar isso na condição de intuição para, no momento certo, utilizar. De acordo, Daniel, então é natural imaginar que ele guarda, ele retém essa informação de acordo com o seu próprio acervo de conhecimento, de cultura. Por isso que não é fácil, digamos assim, desvendar aquilo que a criatura às vezes sente ou aquilo que ela tem percepção, muitas vezes por imagens, por sensações, efetivamente em relação àquilo que o espírito vivenciou, né? Então, nós temos percepções que, a rigor, são percebidas pelo corpo físico, mas não representam a realidade vivida pelo espírito, né? Por isso que, às vezes, uma certa dificuldade no sentido de interpretar, né, de entender aquilo que efetivamente foi vivenciado durante o processo de sono. Daniel, uma pergunta para depois do intervalo. Existe algum manual de interpretação desses sonhos? O Espiritismo tem alguma coisa nesse sentido? Topa responder depois do intervalo? Vamos falar disso. A gente já volta. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornamos. Até já! Voltamos com a entrevista de hoje, que traz como tema sonhos, com Daniel Dallagnol. Acompanhe! Tudo bem, estamos de volta. Para você que está chegando agora, estamos conversando com Daniel Dallagnol a respeito do tema sonhos. Daniel, para aquele que chegou, talvez valha a pena retomar esse conceito, não é? Estamos falando de sonho como o produto da lembrança, da experiência, da vivência daquela alma que se emancipou durante o sono. Deu uma dormida, sai do corpo, mas sai sempre do corpo ou não sai, né? Às vezes fica perto, às vezes... Como é que é isso, né? De fato. Se eu comer uma feijoadona, assim, às 11 da noite, pois é. Tem chance de eu sair livremente, assim, o corpo sofrendo? A rigor, o processo de sono induz exatamente a saída do corpo pelo espírito. Há esse afrouxamento, como dissemos há pouco, dos laços que prendem o espírito. É natural que, dependendo das condições em que a criatura adormece, ela terá maior ou menor condição, entende, de se afastar do corpo, dependendo dos seus interesses. Porque cada um, Márcio, e aí nós entramos numa questão que não é material, é uma questão de ordem moral, né? Cada um vai procurar aquilo que seja do seu interesse espiritual. Há criaturas que vivem uma vida de relativa harmonia, enquanto no corpo físico, contudo, à noite ou no instante em que dorme, vai procurar ambientes que não são próprios do seu cotidiano, em função das relações que ele estabelece ou por tendências do seu espírito. Então, a depender desse ânimo... Ilustre, Daniel, essa questão. Às vezes a criatura ela tem uma tendência a procurar antros espirituais ou companhias de outrora, né, que melhor lhe satisfaçam os interesses, companhias menos felizes. Embora, né, no corpo, assim... Perfeitamente, mantenham uma vida de relativa harmonia com os padrões da própria sociedade, né? Conduta irrepreensível, inquestionável.
De maneira Do geral, ponto de vista social, né? Mas perfeitamente. internamente. Né? As posturas sociais nem sempre podemos afirmar que são irrepreensíveis. Né? Elas mantêm um certo padrão de civilidade, de relações, mas necessariamente não quer dizer que são padrões moralizados. Né? Sobretudo, Daniel, se forem coisas repetitivas, é isso? Perfeitamente. Uma vez ou outra lá, não, mas uma coisa que seja sempre Márcio, nós assim. nos ligamos, vejamos a expressão de Jesus. Onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Nós temos tendências espirituais, né? E que elas se revelam notadamente quando há maior liberdade do espírito. Por isso que o processo do sono faculta ao espírito esta relativa liberdade, né? Que às vezes o padrão de ação material do seu corpo físico não lhe permite certas condutas, mas enquanto espírito relativamente liberto do corpo, ele vai para onde desejar. Então, isso traz reflexo exatamente no processo de sonho. Dizem os espíritos que todos nós sonhamos. Por quê? Porque é o produto daquilo que seja a liberdade do próprio espírito, é a lembrança. Só que às vezes isso vem para nós na forma de imagens que não são possíveis de serem decodificadas, né? imediatamente decodificadas. Então a sua pergunta antes do intervalo, se há algum manual, se há alguma forma de nós interpretarmos isso, nós dizemos que não. Nem o Espiritismo tem essa pretensão, né? Porque há uma mistura, efetivamente, com aquilo que nós temos na nossa mente e no acervo espiritual, de certa forma, povoado, né? Por isso que nos surgem imagens, algumas coisas mais claras, outras nem tanto, outras impressões puramente fisiológicas, às vezes, que a criatura não tem capacidade de identificar ou de decodificar. Então, se a doutrina espírita ela trabalha muito bem esse elemento, sob o ponto de vista da dinâmica, da saída do corpo pelo espírito, ela também irá instruir de modo bastante lógico o fato de que não é possível nós interpretarmos os sonhos a partir de certas impressões, ou através de certas vivências, ou de certas imagens e tudo mais. É uma pergunta, e talvez seja a última, já vou colocar duas nela. Ok. Nós podemos sonhar com pessoas que já morreram, e já embutindo outra, né, que fica implícita, nos sonhos nós nos encontramos com espíritos, com gente que já morreu e com gente que não morreu também? Perfeitamente, Márcio. Veja, partindo do princípio que o espírito sai do corpo, se emancipa relativamente, é natural que ele vai estar em contato com outros espíritos. E os afetos, esses que nos cercaram na vida de relação enquanto conviveram conosco como pai, irmão, esposa e tudo mais, vão estar próximos e nós nos buscamos, tanto quanto com outros espíritos, às vezes até os desafetos, né? Ou em regiões muito próprias, onde nos agradem certos padrões de convivência, nós vamos efetivamente buscar essas companhias. E quem sabe, dentro desse aspecto, Márcio, seja interessante nós dizermos que sonhar com as pessoas que já retornaram ao mundo espiritual não há nada de extraordinário, né? É um fato comum, é corriqueiro. E se essas pessoas trazem-nos bem-estar, é porque a relação ela ainda se perpetua, né? E isso é um fato extremamente importante, de ordem moral, né? Porque atesta, sem dúvida nenhuma, e quem sonha com as pessoas queridas que já precederam a volta ao mundo espiritual pela morte, naturalmente guardarão essa boa impressão. Sinal de que é sintomático, é dever até pensarmos que essas criaturas vivem. Senão a presença delas não teria o menor sentido. E não há preocupação por isso, né? Quem sabe a doutrina espírita tem um grande valor nesse campo para dizer que, efetivamente, o sonho é um produto, né, da alma que se liberta relativamente, mas que enseja, né, essa questão
de ordem moral. Esse olhar para o mundo espiritual que é, sem dúvida nenhuma, a nossa realidade. Tanto no corpo físico, quanto depois, pela morte física. Debate pronto, Daniel. Queria fazer mais uma pergunta para aquele que nos acompanha, né? Há como nos preparar para uma experiência, uma emancipação melhor? A prece ajuda a pessoa, se ela mantiver esse hábito? Muito. E dizem os espíritos, inclusive tratando desse assunto, que se preparar para os sonhos, né, ou esse instante que se sucede ao sono, é se preparar para a própria morte, pela convivência com os espíritos após a nossa desencarnação. Então, é um momento de importância e a preparação é fundamental. Daniel, muito obrigado mais uma vez. Agradeço, Márcio. Muita alegria receber você. Da mesma forma estar aqui. Ter esse papo Uma alegria. agradável. E a você que nos acompanhou. Então, fique com o recado está dado, a reflexão foi feita. Prepare-se para um bom sonho, para um bom sono, uma boa emancipação e utilize a prece como recurso. Muito obrigado por sua companhia. Você tem uma dúvida e quer que a respondamos? Envie por e-mail no endereço contato@avidaemfoco.com.br a sua pergunta. Acompanhe agora o quadro Espiritismo Esclarece, pois esta poderá ser a resposta que você procura. Recebemos uma pergunta curiosa de um dos nossos telespectadores. Ele diz assim: eu sei que doação de órgãos é uma coisa nobre, é uma coisa que deve ser estimulada. Mas como entender do ponto de vista espiritual a doação de órgãos? Qual que é o papel dos fluidos, da mentalidade daquele espírito que tinha aquele órgão? Como é que funciona do ponto de vista espiritual tudo isso? Bom, primeiro nós temos que considerar o seguinte, que a doação de órgãos pode vir de um doador vivo, por exemplo, uma pessoa que tem insuficiência renal e seu irmão vai lhe dar um dos rins. Esse é um dos transplantes entre vivos mais comuns que a gente tem. Ou uma medula óssea, que vai ser dada por um pai, para o seu filho, por um irmão, para outro, enfim, alguém geralmente com um certo parentesco genético, ou mesmo aqueles que não têm esse parentesco corporal aqui. Então, uma medula que está sendo retirada de uma pessoa com plena vitalidade ainda e sendo levada para outra. Ou de uma pessoa que morreu num acidente, porque aquelas mortes que são degenerativas, mesmo que for esgotando energia, geralmente não tem muita utilidade os órgãos por já estarem também esgotados. Então sim, aqueles órgãos vêm com vitalidade física e certamente impregnados pelos fluidos daquele que o animava. Bom, não fique preocupado. Certamente os espíritos têm maneiras de fazer outros tratamentos fluídicos e muitos serão necessários na adaptação da receptividade para que esse órgão não seja imediatamente rejeitado, apesar dos melhores remédios que nós temos hoje em dia disponíveis para evitar a rejeição de transplantes, ainda é muito comum que isso aconteça. E um pouco é sim o choque fluídico que existe de uma realidade para outra daquele órgão que vai sendo transplantado. Não se preocupe se você vai receber um órgão, se ele está vindo de uma pessoa que era assim ou assado. Isso vai ser para você uma oportunidade de viver mais e com mais qualidade. Os espíritos vão ajudar nesse processo todo. Da mesma maneira que nós fazemos os tratamentos fluídicos para as pessoas que estão encarnadas, ou mesmo para as que estão desencarnadas, também podem ser tratados os órgãos nessa transição. Então não existe nenhum tipo de contaminação, de preocupação grave nesse processo. Doe os seus órgãos, claro, se você deve ser um doador. E se você for ser um receptor de órgãos, não se preocupe que todo o encaixe energético vai ser cuidado de alguma maneira. Cuide da sua higiene mental, cuide de se preparar e cuide de ser muito grato àquele que está te apresentando essa oportunidade de ter uma vida mais longa e mais confortável. Quizá um dia nós estejamos na oportunidade de retribuir esse favor tão generoso que podemos ter nessa vida. Obrigada pela sua companhia. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Caso você tenha perdido alguma parte do programa ou queira rever aquela entrevista sobre um tema preferido, acesse www.avidaemfoco.com.br ou também acesse o canal da Vida em Foco no YouTube. Lá você encontra todas as edições produzidas até hoje. Nós ficamos por aqui com
com o desejo de uma semana com muita alegria e luz a todos. Aguardamos você na próxima edição da Vida em Foco. Até lá!